Mendiga negra, grávida de gêmeos, surpreende milionário ex-marido e revoluciona o amor. No coração pulsante da metrópole, sob a luz ofuscante dos arranha-céus, Lucas observava a cidade lá de cima. Seu escritório era um templo de sucesso, com mesas de vidro reluzentes e tecnologia de ponta. O relógio marcava quase meia-noite, mas ele estava acordado, cercado por relatórios que, apesar de brilhantes, não preenchiam o vazio que se alargava dentro dele. Chamava-se empresário, mas àquela altura sentia-se apenas um homem perdido em um mundo que julgava perfeito. Ele se lembrava de Ana, sua ex-esposa, e o peso daquela lembrança esmagava seu peito como uma âncora. Uma mulher forte, destemida, que desaparecera após um divórcio cheio de gritos e rancores. Ela não era apenas uma lembrança, era um pedaço de sua vida que um dia tinha cor, som e emoção. Nesse instante, a calmaria do ambiente se rompeu com um som inusitado vindo da rua. Curioso, Lucas se aproximou da janela. Ali, sob a luz, Ana? Era realmente ela? E na barriga, o que parecia uma protuberância suspeita, um arrepio percorreu sua espinha. A cidade, tão vibrante e cheia de possibilidades, agora parecia um fundo sombrio para aquele reencontro atroz. Ela se aproximou do prédio, um sorriso hesitante se formando em seu rosto cansado. O que aconteceu com a mulher que ele amara? Uma mendiga, grávida de gêmeos. Aquela era a última coisa que Lucas esperava. Ele olhou ao redor, como se procurasse apoio. Mas tudo o que viu foram rostos indiferentes, mergulhados na rotina noturna da cidade, alheios ao drama humano que se desenrolava diante dele. Ana dera um passo em sua direção, e aquele gesto simples fez suas mãos tremerem. Memórias da união, do amor, do carinho. Tudo parecia estar em conflito com a realidade que se apresentava. Lucas, a voz dela era um sussurro, mas veio carregada de emoções. Ele ficou imóvel, sem saber como reagir. O que dizer? Olhou para o chão, depois para ela, e o nó na garganta se fez presente. Era uma sensação de impotência, como se o mundo inteiro girasse ao seu redor e ele estivesse paralisado no tempo. Então, Ana falou novamente, mas agora as palavras trouxeram um novo peso, um segredo. Estou grávida e preciso de você. Cada sílaba provocava um tremor no peito dele. Era como se o passado estivesse batendo à sua porta, exigindo uma resposta. Num instante ele lembrou-se de outro segredo, escondido no seio de sua própria família. Algo que podia afetar diretamente o futuro dos gêmeos que ela carregava. Ambos estavam ali, entre olhares carregados de mágoa e esperança. No entanto, a pergunta pairava no ar. O que poderia acontecer a partir daquele instante? Qual era a verdadeira história por trás do afastamento? Poderiam encontrar um meio de reconstruir pontes ou estavam condenados a viver com o peso de suas decisões passadas? A cidade parecia respirar em expectativa, mas o futuro permanecia um mistério inquietante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana olhava intensamente para Lucas, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e esperança. O peso de suas palavras pairava entre eles. Mas antes que Lucas pudesse formular uma resposta, um grito ecoou pela calçada. Ele se virou rapidamente, e o que viu fez seu coração. Eram associados de sua antiga vida, aqueles que reconhecia por suas ambições desmedidas e olhares cruéis. E ali estavam, prontos para cobrar um preço. Vamos, Ana. Hora de voltar, um deles gritou, o tom de sua voz recheado de desprezo. Não, por favor. Ana estava visivelmente apavorada. Seu corpo tremia. Não quero voltar com vocês. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta.
Ela não estava apenas pedindo ajuda. Havia algo sombrio em suas palavras. O mundo ao redor deles, que costumava parecer tão seguro, agora se tornara um campo de batalha. Ele mal teve tempo de pensar. Com um impulso, Lucas foi até ela, determinado a protegê-la de alguma maneira. Deixe em paz. Sua voz soou mais forte do que esperava. Os homens pararam. O ar estava carregado de tensão, como se a cidade inteira estivesse esperando aquele momento. Um deles, que Lucas reconheceu como Tiago, sorriu, mas era um sorriso frio, desprovido de emoção. Olha quem decidiu aparecer, o grande empresário, com um coração de ouro. Você realmente quer se envolver com a gente? Não sabe do que somos capazes. Ana se afastou um passo, segurando a barriga com cuidado. Lucas percebeu seu olhar implorando por um sinal de que tudo ficaria bem, mas a dúvida pairava no ar. Seria realmente seguro para ela ficar ali? O foco dele estava nas ameaças que se aproximavam, mas algo em Ana o trouxe de volta à realidade. Ele viu seus olhos se encherem de lágrimas, um desespero profundo, um medo que ele nunca havia contemplado. Tiago a observou e riu, um som cínico que reverberou pela calçada. Você realmente achou que poderia escapar? Teve sua chance e a desperdiçou. Lucas olhou para Ana, a dor em seu olhar enraizada em um passado que ele hesitava em revisitar. Ele precisava de respostas. O que eles querem de você? O que você não me contou? Mas antes que ela pudesse responder, um grito ensurdecedor cortou o ar. O barulho de um carro vindo em alta velocidade se aproximou. Lucas virou-se, e o que viu era um veículo desgovernado, indo diretamente em direção ao grupo. O tempo pareceu parar. Ele viu seus antigos colegas tentando se dispersar, mas o carro avançava rápido. O impacto seria devastador. E foi nesse instante, quando o carro colidiu, que tudo mudou. Momentos depois, o caos instaurou-se. Caos, gritos, pessoas correndo. Lucas não conseguiu processar o que ocorria. Ele estava preso entre o conceito de salvar Ana e a cena horrível diante dele. Sombras se contorcendo ao chão, corpos caídos, rostos em estado de choque. O desespero de Ana estava ali, e ela o arrastava para a realidade que não estava preparada para enfrentar. Lucas olhou para Tiago, agora caído no chão, a vida escorrendo de seus olhos. Ele teve uma revelação terrível. O que se escondia por trás de tudo isso? O que ele descobrira sobre Ana, sobre si mesmo? Ele se lembrava da secreta conversa que teve com seu pai sobre uma herança obscura, uma história que ele quisera esquecer. Lucas, escute, Ana gritou, interrompendo seus pensamentos. Mas era tarde demais. O passado e o presente se entrelaçaram em um momento do qual não havia como escapar. O clamor das sirenes poderia ser ouvido ao longe, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. O que mais Ana não lhe dissera? Tudo estava prestes a mudar, mas como? E o que isso significaria para o futuro dos gêmeos que ela carregava? Ana olhava intensamente para Lucas, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e esperança. O peso de suas palavras pairava entre eles, mas antes que Lucas pudesse formular uma resposta, um grito cortou o ar. Ele se virou rapidamente e as rugas de preocupação em seu rosto se intensificaram. Um grupo de homens se aproximava. Não pareciam mais como meros transeuntes. Eram figuras de um passado bem conhecido. Rostos que traziam de volta memórias amargas. Vamos, Ana. Hora de voltar. Um deles, com um sorriso cruel, se adiantou. Era Tiago, e Lucas sentiu seu coração disparar. Não, por favor. Ana estava visivelmente apavorada, seu corpo tremendo. Lucas percebeu que havia algo mais profundo nessa situação, algo sombrio na insistência de Ana em não voltar. Ele se afastou um passo, sentindo que a calma estava se esvaindo, e a tensão entre eles era palpável. Tiago deu um passo à frente, ainda sorrindo. Você realmente pensou que poderia escapar? Hadra, a que você realmente deve quando tudo isso acabou? O coração de Lucas afundou com essas palavras. Ana olhou para baixo, como se o peso das revelações a arrastasse.
Lucas sentiu um nó na garganta enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Do que você está falando, Kihadra? Ele não tinha ideia do que o passado de Ama significava naquela conversa. O passado que parecia enterrado começava a ressurgir. Foi sempre sobre ela, Lucas. Sempre, Ana murmurou, chorando. Lucas mal conseguiu ouvir palavras numa explosão de sentimentos. Mas antes que pudesse perguntar mais, um carro desgovernado apareceu em alta velocidade, cortando a cena silenciosa como um raio. Ele assobiou ao passar, a realidade se tornando um borrão. Gritos encheram o ar e Lucas tentou puxar Ana, mas na fração de segundo, que pareceu durar uma eternidade, já era tarde. O carro colidiu com o grupo de homens, deixando um rastro de destruição. O caos se instalou. Gritos e sirenes ecoaram. A imagem do acidente era horrenda. Lucas olhou para o que restava de Tiago e outros. Corpos caídos, tudo parecia surreal e distorcido. Ele sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ana estava paralisada, os olhos arregalados de terror. Ela segurou a barriga, os gêmeos em seu ventre sendo balançados pelos efeitos do impacto emocional. Lucas, você não pode deixar isso acabar assim, disse, mas sua voz estava quase apagada pelo clamor. Ele olhou ao redor, sem saber se deveria se preocupar mais com o que havia causado aquela tragédia ou com Ana. O passado e o presente estavam se entrelaçando de uma maneira que ninguém poderia prever. Mas então, como um relâmpago em um céu escuro, um terceiro homem apareceu da multidão. Ele não era um desconhecido. Era alguém que Lucas jamais esperaria ver ali. Era Carlos, o irmão de Ana, o homem que supostamente estava em outro estado, aparentemente fora da vida deles há anos. E ele não vinha sozinho. Estava mais um homem ao seu lado, um olhar frio que Lucas reconheceu, o pai de Ana. Eu sabia que essa hora chegaria, Carlos disse, com a voz presa em um tom amargo. Você nunca deveria ter deixado ela sair. E então, virou-se para Ana. Você sabe o que isso significa. Você não pode simplesmente ir embora. Ana, que antes estava tão perdida, agora parecia estar refletindo sobre algo muito maior. Era só questão de tempo, sussurrou, e Lucas sentiu o chão se abrir sob os pés. O passado voltou, e a revelação estava prestes a explodir. Ele olhou para Ana, que agora tinha lágrimas escorrendo, enquanto os olhos de Carlos estavam fixos em uma verdade que deixariam todos em choque. Você não sabe, Lucas, o que realmente está em jogo aqui, disse Carlos, a voz preenchendo o espaço entre eles como um eco interminável. Ele olhou para o pai, enquanto o ar pesava com segredos enterrados. A cidade ficou em silêncio, como se estivesse esperando o impacto da verdade que desmoronava tudo. Lucas estava perdido, mergulhado num turbilhão de questionamentos. O que mais poderia ter escapado? E o que tudo isso significava para os gênios que Ana carregava? A tensão subiu, e ele percebeu que a história estava longe de acabar. Qual seria o próximo ato dessa tragédia inescapável? Lucas estava perdido em um mar de confusão, sentindo o peso das palavras de Carlos se instalar em seu coração. Ele queria entender, precisava de respostas. Mas antes que pudesse processar tudo, um movimento rápido capturou sua atenção. Um homem, do outro lado da calçada, começou a correr em direção a eles, com um olhar frenético e uma expressão de desespero que parecia quase surreal. Lucas franzia a testa. Cada passo do homem parecia um golpe no ritmo do caos. Não, espera! O homem gritou. Suas palavras se perdiam na confusão. Quando ele se aproximou, Lucas imediatamente reconheceu o rosto. Era Pedro, o melhor amigo de Ana, que havia se mudado para fora do país há anos. O que ele fazia ali? Vocês não sabem. O tempo está se esgotando. A voz de Pedro estava entrecortada, e o desespero em seu olhar fez com que a adrenalina subisse. Lucas olhou para Ana e depois de volta para Pedro, que respirava pesadamente, como se tivesse corrido uma maratona. Você tem que ouvir. A verdade está vindo à tona. Ana,
ainda aterrorizada, avançou um passo. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Pedro olhou ao redor, como se a cidade pudesse ouvir seus segredos. A Hadra não é apenas uma pessoa, é uma organização. E eles estão depois de você, Ana. Não é só sobre o que você fez ontem. É sobre tudo. Pare! A voz de Lucas explodiu. Ele não podia mais tolerar a confusão. O que você quer dizer com organização? O que você está escondendo de mim? Se você sabe algo, deve compartilhar. Ana estava pálida, segurando a barriga com força, e a sequência de sentimentos em seu rosto era agonizante. O que isso tem a ver com os gênios, Pedro? A pergunta saiu como um sussurro tenso, e o silêncio entre eles cresceu como uma tempestade prestes a se revelar. Pedro respirou fundo, fechou os olhos por um instante e então olhou novamente para Ana. Quando eu disse que ela vive, Ana, e está mais perto do que você pensa. O impacto de suas palavras era como um soco no estômago. Lucas sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O que está acontecendo? Quem é ela? A tensão nas palavras de Lucas subia a cada momento. Ele queria respostas, mas as frases de Pedro eram como enigmas impossíveis de decifrar. Ela está aqui, Pedro continuou, apontando para o lado, e está nos procurando. As palavras saíram como um sussurro carregado, e nesse instante, uma figura conhecida surgiu entre a multidão. Era Sofia, a antiga sócia de Ana. Uma mulher que tinha um passado violento e com quem Lucas não queria se envolver. Os olhos de Sofia brilhavam com um intenso propósito, e ela se movia com determinação, como se estivesse em um filme de ação. "Vocês todos, parem!" Sofia gritou, a voz potente quebrando o clima. "Esse não é o momento. Nós precisamos discutir a situação com clareza. Não há mais tempo." Enquanto todos olhavam para ela, Lucas sentiu um arrepio. O que ela sabia? E como estava ligada a tudo isso? A cidade ao redor deles desapareceu com a revelação. Todos estavam alienados em um conflito que parecia insuportável. E então, como uma bomba prestes a explodir, Sofia revelou: "Ana, você não pode mais ignorar. A verdade do seu passado, do nosso passado, pode acabar com tudo. Não é apenas sobre você, mas sobre sua mãe. Não podemos deixá-la sair." Essas palavras cortaram o ar como vidro quebrado. Ana olhou para Lucas, os olhos cheios de choque e dor. O passado tinha voltado, e era mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. A relação deles estava prestes a ser redefinida. Lucas, mais uma vez, estava preso entre os dados que a vida lhe oferecia, e agora enfrentava algo que poderia destruir não só o que eles tinham, mas a vida que Ana estava trazendo ao mundo. Ele precisava de tempo, precisava entender. Mas, enquanto olhava para Ana, a expressão de terror e confusão em seu rosto, o relógio estava correndo. Que mais poderia surgir em meio a tudo isso? O desenrolar de uma história sombria estava apenas começando, e as respostas pareciam perigosas demais para serem descobertas. Enquanto as palavras de Sofia pendiam no ar, a tensão ao redor cresceu, como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Lucas olhou para Ana, seus olhos se encontrando em um mar de confusão e medo. A revelação de que a mãe dela, a tal Hadra, poderia estar mais presente do que nunca, pesava como uma âncora. Mas o que ela quer de mim? O que nós fizemos? Ana parecia perdida, sua mente girando em um turbilhão de pensamentos. Lucas sentiu seu coração acelerar. Precisavam de respostas, e rápido. Pedro cutucou. "Ela não está sozinha. Hadra não age sozinha. Se ela está atrás de você, Ana, é porque você é a chave para algo muito maior." Ana mal teve tempo para processar quando uma correria começou entre a multidão. Um chamado urgente soava. "Saia da frente! A polícia está chegando!" Um grito ecoou quebrando o clima estático, como um tiro disparado em um cinema. Instintos de sobrevivência dispararam. Todos começaram a se mover, mas Ana permaneceu lá, paralisada.
Vamos, precisamos sair daqui. Lucas puxou-a pela mão, mas ela estava distante. O olhar de Ana estava fixo em Sofia. O que você sabe realmente? As palavras saíram como um fio de voz, mas tinham peso de aço. Sofia hesitou, e nesse momento, uma figura emergiu das sombras. Era uma mulher, avançando rapidamente entre a multidão. O olhar penetrante e a postura decidida chamaram a atenção de todos. Lucas se virou, seu coração saltou. A mulher se aproximou, e em um instante ele reconheceu aquele rosto. Não poderia ser, mas era a mãe de Ana. Mesma expressão, mesmo olhar. Ana! A voz dela cortou o caos. Você não deveria estar aqui. Os olhares se cruzaram e a atmosfera ficou eletricamente carregada. Você não sabe o que aconteceu. Não pode voltar. O impacto das palavras reverberou. A cidade ao redor parecia girar. Lucas sentiu o desespero subir. Mas você estava morta! Ana exclamou, as lágrimas escorregando por seu rosto. O choque refletido em suas palavras fez todos pararem. O passado se tornava carne e osso diante deles. Não, querida, eu estou aqui para proteger você e os gêmeos. O olhar dela continha uma mistura de amor e urgência. Sofia, ofegante, se virou para a mãe de Ana. Você não deveria ter voltado. Pode ser tarde demais. A tensão aumentou. O que estava acontecendo? A mulher olhou para Sofia, seus olhos ardendo. Você não entende. Hadra vai atrás dela porque há algo dentro de Ana que não pode ser ignorado. Algo que eles querem. O chão sob Lucas parecia desabar. O que Ana carregava não era apenas uma vida, mas um segredo enterrado sob mentiras. O que você quer dizer? Lucas perguntou, quase em um sussurro. Os gêmeos. Eles são mais do que você imagina. Eles são a chave, Lucas. A mulher então começou a tremer, e um grito estrondoso ecoou, rompendo o horizonte. Lucas se virou. Sua mente não conseguia acompanhar. O veículo da polícia descia a rua rapidamente, sirenes uivando, cortando a cena de confusão. Em meio ao caos, Pedro empurrou Ana para trás, enquanto tinha um olhar de medo. Não, 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 não! Sofia gritou, seu tom se elevando enquanto seu corpo tremia. Eles vêm atrás de nós. E nesse momento, o que deveria ser uma simples reunião de revelações transformou-se em um inferno de desespero. A cidade inteira parou para observar. Gritos e correria tornaram-se um lamento coletivo. E antes que eles pudessem pensar em um planejamento ou fuga, uma terceira presença se destacou entre a multidão. Uma figura enigmática, vestida de preto, que exalava uma aura de poder e controle. O que você está fazendo aqui, Hadra? A voz da mulher soou como um eco distante, mas o peso das palavras era inegável. Ana tremeu. Mamãe? Era a única coisa que ela conseguiu dizer. O olhar de Hadra penetrava cada um deles. É hora de acertar as contas. A verdade não pode mais ser escondida. Lucas sabia que o mundo como conhecia teve um giro inesperado. O que mais estava prestes a ser revelado? Entre segredos, a relação deles estava prestes a mudar para sempre. E o futuro dos gêmeos, talvez, jamais pudesse ser alterado. O peso da escolha pesava na atmosfera, apertando seu peito. Era como se os ventos da cidade sussurrassem que o jogo estava apenas começando, e a verdadeira batalha por suas vidas logo se iniciaria. Ana tremeu ao ver Hadra se aproximar, seu coração batendo descompassado. Mãe, a palavra escapuliu de seus lábios, quase um lamento. A tensão era palpável. Lucas sentiu que o ar em volta deles parou, como se o mundo estivesse aguentando a respiração. Então Hadra olhou diretamente para ele, e seus olhos eram um misto de frieza e intensidade. Você não entende, Ana. Eu voltei para te proteger, disse Hadra, a voz firme, mas carregada de ansiedade. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. No que você está metendo ela? Lucas não conseguiu conter a indignação. Seu olhar passava entre as mulheres, cada uma com sua própria carga emocional. Alguns segredos não devem ser revelados, Lucas. Hadra respondeu, e sua expressão mudava rapidamente entre proteção e arrependimento. E você precisa entender
que tudo isso começou antes mesmo de você nascer. Antes de eu nascer? Lucas repetiu, cada palavra dela aumentando sua confusão. O passado tinha voltado para atormentá-los, como um eco distorcido. Ana olhou de um lado para o outro, desesperada. O que está acontecendo, mãe? O que eles querem de mim? Sua voz era uma mistura de medo e determinação. O que você carrega dentro de você é a chave para o que eles querem, continuou Hadra, e suas palavras soavam cada vez mais sombrias. E se não agir rápido, vamos perder tudo. Antes que Lucas pudesse perguntar mais, uma sirene estrondosa cortou o silêncio da cidade. Ele se virou rapidamente para o som. A polícia estava mais perto e logo a cena se tornava um sonho distorcido. Um carro da polícia deslizou em sua direção, luzes piscando, sirenes ecoando como um aviso ameaçador. É agora! Pedro gritou, puxando Ana para mais perto dele. Precisamos sair. Mas, naquele momento, a cidade ficou em completo silêncio. E em um flash, uma segunda figura apareceu. Era um homem, alto e robusto, com uma expressão carregada de determinação. Não tão rápido! Ele gritou, avançando em direção ao grupo. Lucas sentiu um frio na espinha ao reconhecer seu rosto. Bruno! Ana exclamou. Era o antigo namorado de Ana, que ela não via há anos. O que ele estava fazendo ali? E por que estava com um olhar tão intenso? O que aconteceu a seguir foi um turbilhão. Uma troca de olhares passou entre Hadra e Bruno. Uma conexão que parecia mais profunda do que Lucas poderia imaginar. Você não sabia que eu estava aqui, sua mãe? Bruno disse, seu tom provocativo. Você não deveria ter voltado. Você não sabe o quanto isso pode ser perigoso. Ana olhou entre os dois, perdida. O que vocês estão escondendo de mim? A pergunta ficou no ar, cortante como uma espada. Não é hora de discutir isso. Hadra respondeu, o pânico crescendo em sua voz. A Hadra não irá parar até conseguir o que quer. Então, como se o universo tivesse escolhido aquele momento, uma explosão estourou em uma esquina da rua. O som foi tão ensurdecedor que fez Lucas cair. O chão tremeu sob seus pés. A multidão ao redor entrou em pânico. Gritos e mais gritos ecoaram, e uma fumaça espessa começou a tomar conta do ambiente, criando um cenário de caos. Lucas se levantou, o coração acelerado. Ele olhou para Ana, que estava atordoada. Vamos, ele gritou, puxando-a pela mão. Mas tudo o que viu foi desespero e confusão. Quem era Hadra realmente? O que Bruno tinha a ver com tudo isso? O passado dela estava bem na frente deles, desmoronando em altas chamas. E enquanto eles começavam a correr, Lucas percebia que havia mais segredos os envolvendo do que poderiam imaginar, incluindo um dentro da própria Ana. E se ela era mesmo a chave, o que isso significava para o futuro daquelas crianças? Era um momento de incerteza, e a única coisa na mente deles era escapar daquela explosão de revelações e na fumaça de novos mistérios. O relógio girava rapidamente, e as respostas não estavam apenas longe, mas colocadas em risco por suas próprias decisões. O caos se instalou ao redor deles, enquanto Ana olhava para Hadra, a mãe que acreditara estar morta, e a realidade estava se transformando em um pesadelo. Lucas puxou Ana para mais perto, querendo protegê-la, mas seu coração estava em frenesi. A verdade estava na ponta da língua, como uma bomba prestes a explodir. E logo, na fumaça e no caos, tudo desmoronou. Saia do meu caminho. Não estamos seguros aqui. O tom de sua voz era arregado de um desespero que fazia o coração de Lucas disparar. Ana lutava para entender tudo. O que está acontecendo? Ela gritou, sua voz quase perdida em meio ao barulho que nos cercava. Hadra olhou para Bruno, e a tensão entre eles era palpável. Uma história não contada pairando no ar. Mas antes que qualquer resposta pudesse vir, uma explosão, não a do caos da rua, mas sim uma explosão de uma bomba de fumaça. As luzes piscantes da polícia foram ofuscadas por uma nuvem espessa, uma confusão de cor e sombra. E no momento em que Lucas vacilou, a cena tomou um rumo drasticamente diferente. Uma figura encapuzada surgiu na fumaça, e antes que qualquer um pudesse reagir, disparou algo por cima deles.
As balas chiavam no ar, um som de morte e destruição. E tudo se arrastou para um silêncio absoluto. Lucas sentiu os músculos do corpo se contraírem, enquanto a adrenalina inundava suas veias. "Cuidado!" Pedro gritou, puxando Ana e se jogando atrás de um carro estacionado. Lucas fez o mesmo, mas o estrondo da comoção já os havia engolido. Os gritos de pânico tornaram-se um mar de sons confusos. A visão de Hadra e Bruno se dissipou na multidão em fuga. O que era isso? O que estava acontecendo? Uma sensação de perigo imensurável passou por Lucas enquanto ele olhava para a fumaça, inquieto. Ele precisava encontrar Ana. Precisava saber se ela estava bem. Com cada batida do coração, a urgência aumentava. E então, em meio ao barulho, Lucas avistou uma silhueta familiar emergindo da neblina. Era Sofia. Seu olhar era tenso e determinado. "Ana, precisamos ir. Ninguém está a salvo aqui." No entanto, a expressão em seu rosto mudou quando ela olhou por cima do ombro. "Ele está vindo." As palavras de Sofia ecoaram como um sino de alarma. "Quem está vindo?" Lucas perguntou. Mas antes que ela pudesse responder, uma terceira explosão de fumaça rompeu, desenhando uma linha de caos que se expandia em direção a eles como uma onda prestes a colidir. A cena foi envolta em um pânico intenso. Enquanto a fumaça envolvia o cenário, Lucas conseguiu ver uma figura de pé no centro do tumulto. Com um gesto amplo, a pessoa retirou o capuz e Lucas ficou paralisado, a boca seca. Era o pai de Ana. Ele estava vivo, perfeitamente intacto e com um olhar impassível que cortou Lucas como uma lâmina. "Vocês realmente acharam que isso acabaria assim?" Sua voz retumbou, ressoando em cada canto do ambiente caótico. O tempo pareceu parar. Os sentimentos de medo e surpresa se entrelaçaram, preenchendo cada espaço dentro de Lucas. O homem que Ana acreditava ter perdido. O homem que a conduziu ao sofrimento de sua vida. Você não deveria estar aqui," Ana gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Porque eu nunca me fui." O pai dela respondeu, como se isso explicasse tudo. "E tinha que fazer isso tudo de novo, por você e os gêmeos." Cada palavra era um soco no estômago de Lucas. Precisavam de respostas, mas o que estavam ouvindo parecia muito mais complicado. Lucas estava em choque. O que mais poderia acontecer? O que mais esse homem escondia? O passado se erguia contra eles como um monstro de pesadelo. E ao olhar para Ana, com aquele brilho desesperado em seus olhos, Lucas percebeu que o que começara como uma busca por respostas agora se transformava em um jogo mortal. Vão se separar, ou o que está prestes a acontecer será devastador. O pai de Ana fez uma pausa, sua expressão sombria tomando conta do rosto. "Eu não posso mais protegê-los." E assim, enquanto a fumaça e o caos se erguiam ao seu redor, a revelação lançava uma sombra maior do que qualquer explosão que os atingira. O que realmente significava essa aliança não planejada? O que mais a verdade ocultava? Enquanto todos corriam em direção ao desconhecido, uma única pergunta pairava no ar. Uma batalha estava prestes a começar e ainda não havia terminado. Ana olhava para o pai, seu coração batendo forte no peito. "Você está vivo?" A incredulidade e o desespero se misturavam em sua voz. Lucas mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O passado estava de volta e cheio de segredos. "Sim, minha filha, eu nunca fui embora," ele disse, seu olhar penetrante e fixo em Ana. "Tive que me afastar para proteger você, mas agora é muito mais complicado." A tensão era palpável. O caos que o cercava se tornara um pano de fundo distante. "O que você quer dizer com isso?" Ana estava prestes a explodir, sua mente girando com perguntas. Mas antes que ele pudesse responder, uma nova explosão de fumaça irrompeu. Dessa vez, o som foi maior, o impacto fazendo Lucas e Ana cambalear. O ar ficou pesado e Lucas não pôde deixar de pensar que estava em um filme de ação descontrolado. Imagens rápidas de gritos e corrida, a multidão em pânico ao redor deles. "Chega!"
Bruno gritou para Hadra. Precisamos ir agora, não temos tempo. Você pode nos colocar em perigo. E se eu não me importar? Hadra lançou de volta, fazendo os dois se encararem. Foi uma breve troca de olhares carregados de rivalidade, mas Lucas percebeu que não era a única tensão no ar. Olha, precisamos de um lugar seguro. Pedro interveio, puxando Ana pela mão. Simplesmente não podemos ficar aqui. Mas no meio da confusão, algo saiu de controle. Uma figura encapuzada, que parecia ter saído da fumaça, apareceu de repente. Lucas congelou. Um reconhecimento instantâneo percorreu seu corpo. Era Carlos, o irmão de Ana, que sempre fora considerado parceiro de vida, mas ao mesmo tempo, um traidor a partir de seu silêncio. Eu avisei que não deveriam ter vindo. Agora todos estão em perigo, Carlos disse, o tom em sua voz apocalíptico. Hadra sabia que vocês estariam aqui. Ela sempre soube. O que você quer dizer com isso? Lucas rosnou, impotente. Havia uma crescente sensação de que o mundo que conhecia estava desmoronando. Carlos, você está falando como se estivéssemos sendo caçados. Porque estamos, Carlos respondeu, gritando quase desesperado. Ele olhou para Ana e a dor em seu olhar era inegável. Havia um plano, e você fez tudo isso. Você não percebeu? Um plano? Ana retrucou, seus olhos saltando de compreensão para a confusão. Que plano? Lucas percebeu uma sombra mover-se entre os grupos e, de repente, algo pareceu mudar. Um brilho prateado cortou a escuridão e, antes que pudessem perceber, a fumaça começou a se dissipar. Aumentando a multidão ao redor deles, todos congelaram em choque quando uma nova figura entrou em cena. Era uma jovem mulher com cabelos dourados e olhos penetrantes. "Chega!" ela gritou, assim que a atenção de todos se voltava para ela. "Não tem ideia do que estão fazendo." Sua presença transformou o ambiente. "Ana, você precisa ouvir. Não é só sobre você, é sobre nós." O espanto na expressão de Ana foi misturado com um sentimento de profundo reconhecimento. "Lara, você? Você está viva?" Sim, era Lara, uma amiga de Ana, uma figura que deveria ter desaparecido durante a confusão do passado, mas que agora estava ali. O rosto dela estava marcado por experiências difíceis e seu olhar dizia muito mais do que palavras poderiam explicar. Eu fui forçada a ficar longe, mas eu nunca parei de investigar." Lara continuou, a voz mais forte agora. "A organização que persegue você, Hadra, não é só sobre seu legado. É sobre aquele que você não conhece. Aquela pessoa escondida nas sombras." Lucas sentiu um nó no estômago enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. "Você tá falando do quê?" A pergunta escapuliu de seus lábios. E a resposta foi ainda mais do que ele poderia suportar. "Ana, você tem um irmão, o irmão escondido, que eles querem. É isso que os está levando a você." A pressão na sala aumentou e a revelação foi como um tapa na cara. O que mais deveria ser guardado às 7 chaves? A cidade ainda girando ao redor, mas a verdade estava revelada em camadas que cortavam fundo. O passado não era só um fardo para Ana. A verdade explodia nas sombras. E enquanto Lucas tentava processar, o futuro dos gêmeos e o próprio destino de Ana estava em um fio, prestes a se desfazer. O que aconteceria agora? O tempo estava contra eles, e o relógio corria rápido, mas as respostas estavam escondidas nas trevas que se aproximavam. Ana olhou para Lara, a revelação a atingindo como um soco no estômago. Um irmão? Como isso era possível? Tudo que ela soubera até agora estava se desfazendo. Um irmão? Como você pode ter certeza disso? Lara lançou um olhar de desespero e determinação. Eu segui as pistas. Sempre soube que havia algo a mais. As pistas estavam por toda parte, mas a verdade estava protegida. Não era só você quem estava em perigo, Ana. É ele também. O coração de Ana acelerou. E se tudo aquilo fosse verdade? Ela olhou para Lucas, a ansiedade refletida em seus olhos. Ele estava tão confuso quanto ela, mas havia algo em seu olhar que parecia promissor.
Mas antes que qualquer um pudesse processar a nova informação, o ambiente ao redor deles começou a mudar. O ar ficou pesado e as vozes se tornaram sussurros nervosos. "Precisamos sair agora!" Pedro gritou, puxando Ana para mais perto dele, enquanto os outros olhavam de um lado para o outro, desesperados. O pânico estava aumentando e a multidão ao redor já se dispersava às pressas. As sirenes estavam mais próximas e então tudo se transformou em um pesadelo. Uma figura encapuzada emergiu da fumaça e se aproximou rapidamente. O batimento do coração de Lucas disparou. Ele quis gritar, mas as palavras sumiram em sua garganta. Não era possível. Era o homem que ele pensou que nunca mais veria. O irmão dele, Miguel, com uma arma em mãos. "Todos vocês vão se juntar a mim. Agora." A voz de Miguel era uma mistura de raiva e comando. Os olhos de Lucas se arregalaram. "O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. É isso que você acha que pode controlar, Lucas? É isso que acha que sempre poderá fazer?" Miguel avançou, seu olhar fixo em Ana, como se pudesse se mover em direção a ela e o medo o envolvesse. "Fuja, Ana!" Lucas gritou, segurando o braço dela. "Vá!" Mas Ana não se moveu. Ela estava paralisada, os olhos fixos em Miguel, um mar de emoções cruzando seu rosto. "Você? O que você quer de mim?" Miguel riu, um som frio e vazio. "Você é a chave para tudo isso, e eles não podem ter você. Se quiserem, terão que passar por mim." O choque congelou o tempo. "Você estava do lado deles?" Lucas questionou, com a voz entalada. "Você os ajudou a nos encontrar? Vocês não me entendem. Tudo o que fiz foi para nos proteger. Tudo isso é maior do que vocês pensam." Miguel avançou um passo, mas o medo tomou o controle e Ana se encolheu. "Não, eles e você podem me deixar em paz. Eu não sou nada para vocês." Ana respondeu, a raiva moldando suas palavras. "Pelo contrário, você é tudo, e eu não vou deixar você escapar de novo, a menos que façam o que eu digo." Miguel cuspiu as palavras, seus nervos à flor da pele. Havia um conflito dentro dele, e tudo o que Lucas sabia sobre Miguel passou como um filme em rápida sequência. E então, como um relâmpago em um céu escuro, a verdade golpeou. "Miguel, você não é meu irmão, é você mesmo!" Lucas exclamou, seu coração na garganta. As peças se encaixavam. Era um jogo de poder, um embate familiar que os unia e ao mesmo tempo os destruía. O olhar de Miguel escureceu ainda mais, e a raiva sufocante tomou conta. "Você não tem ideia do que está por vir. E não estou falando apenas de nós." Ele olhou para Ana, e as palavras que saíram dele foram como um soco. "E você não vai conseguir proteger seus filhos." A cena estremeceu, os ecos de seus gritos se fundindo com o caos ao redor. "O que você quer dizer com isso?" Ana questionou, seu tom cheio de terror, enquanto as carícias da verdade dissolviam o mundo em que vivia. Mas antes que qualquer resposta pudesse sair de Miguel, outro som cortou o ar. O barulho de pneus rangendo e a luz de um carro obrigaram todos a parar. Um carro da polícia entrou em cena e as sirenes ecoaram alto. A tensão dominou a atmosfera. "Vocês têm menos de um minuto para explicar o que está acontecendo." Alguém gritou, a voz carregada de autoridade. Ana olhou para Lucas, o desespero em seus olhos. O que eles fariam agora? O passado, o presente, tudo se misturava em um caos absoluto. E no centro disso estava uma verdade que poderia não só mudar suas vidas, mas finalmente perdoá-los por tudo. O que mais eles estavam prestes a descobrir? Enquanto a fumaça se dissipava, Lucas olhou para Miguel, seus olhos cheios de incredulidade. "Você não é quem pensa que é", disse sua voz rouca. Miguel apontou a arma furiosamente, um gesto de desespero. "Calem a boca. A única maneira de ficarem todos vivos é cada um por si. A verdade vai matá-los." Ana, paralisada, olhava entre os dois irmãos. "Miguel, não faça isso." Sua voz era um sussurro, um grito silencioso pela razão. O caos e as sirenes pareciam ecoar em sua mente, enquanto ela pensava em seus filhos. "Estou aqui para salvar você, Ana." Miguel gritou, os olhos cheios de um brilho frenético. "Junte-se a mim e podemos acabar com isso de uma vez." Um silêncio tenso caiu.
como se o mundo estivesse segurando a respiração. Mas esse silêncio foi quebrado pelo tom autoritário da polícia, que rebatia ordens. Coloque a arma no chão, agora! Lucas encarou Miguel. A fúria em seus olhos se transformou em confusão. Ele hesitava. O que havia levado Miguel àquele ponto? Isso não vai funcionar. Lucas disse firme, mas sua voz trêmula. Se você fizer isso, não poderá voltar atrás. Ana, com lágrimas nos olhos, disse: Você não precisa fazer isso. Podemos resolver tudo. Podemos começar do zero. Havia uma fração de esperança em suas palavras, mas Miguel estava completamente perdido. Mas então, algo inesperado aconteceu. Hadra se adiantou, seu olhar firme, embora seu corpo tremesse. Miguel, você é mais do que isso. Você não precisa seguir esse caminho. A mulher parecia reunir toda a sua força, e o enfrentamento entre mãe e filho estava prestes a se intensificar. Não sou seu filho. Nunca fui, Miguel gritou, a arma tremendo em suas mãos. E não irei deixar que vocês me tirem tudo de mim. Você pode ter tudo de volta, Hadra disse, a voz suave, mas carregada de emoção. Basta desistir desse ódio. Não há vencedores nesse jogo. Nesse instante, Lara se aproximou de Ana, segurando seu braço. Precisamos sair disso, agora. O caos estava à porta, e como um filme prestes a mudar de cena, os sentimentos ficaram agudos. A tensão subiu como uma onda de ansiedade. Mas antes que pudessem se mover, Miguel colapsou em um impulso de raiva. Uma pressão insuportável estava prestes a estourar. Lucas percebeu que, se tudo fosse desmoronar, precisava agir. Numa fração de segundo. Ele pulou para frente. Solte a arma. Isso não levará a nada. Então, um tiro ecoou pela noite. O som explodiu nas ruas, mergulhando tudo em um silêncio absoluto. A visão de Miguel, com os olhos arregalados e um tênue brilho de dor, fez o mundo parecer em câmera lenta. E ali, a arma caiu de suas mãos. Ele cambalhou para trás, então colapsou. Ana gritou e correu até ele, enquanto Lucas a seguia, o peso da realidade esmagando. O cheiro de pólvora e fumaça era intenso. Miguel, Ana chorou, segurando o irmão em seus braços, seu coração despedaçado. O que você fez? Hadra olhou assustada. Ele precisa de ajuda. Rápido. As sirenes se aproximavam e a vida se desdobrava em uma nova estranha realidade. É hora de recomeçar, Lucas murmurou, um leve terror atravessando sua mente. O futuro dos gêmeos estava ali, pendurado entre as incertezas do passado e as esperanças do presente. No entanto, mesmo na calamidade, um brilho de união se acendeu. Miguel, mesmo ferido, olhou para Ana e fez um gesto quase imperceptível. Assim que a ambulância chegou, Ana sentiu que a vida poderia seguir, mesmo carregando as marcas da destruição. Seria possível que todos eles pudessem encontrar uma saída, apesar da dor? O dilema foi claro: como reunir famílias quebradas e restaurar a paz em meio a tantos segredos? As perguntas pairavam no ar, como um eco persistente. Os gritos se misturavam com o zumbido da cidade, mas a conexão entre eles era mais forte do que as sombras que os cercavam. O futuro de Ana e dos gêmeos se desenrolaria. Lucas olhou para Ana, um raio de esperança cruzando sua mente. Vamos descobrir isso juntos. E naquele momento, eles sentiram que a jornada estava apenas começando. O que mais estariam prestes a descobrir? A cena se apagou lentamente, mas a incerteza e o desejo de respostas permaneciam. E aí, pessoal, se você chegou até aqui, isso significa que você é um verdadeiro fã desta história. Agora, ative suas notificações e se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like agora para ajudar o algoritmo a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.